Olá, tudo bem? Hoje eu vou entrevistar Edna Corradini, professora, atriz, diretora de teatro, escritora e fundadora, em 1979, do grupo Fantasia. Edna, você nasceu em Teresópolis, na Cascata do Imbuí. Os primeiros estudos foram aqui mesmo? Em que escolas e que colégio você estudou? Os primeiros estudos foi lá na Cascata do Imbuí, uma escola antiga, bem antiga, com Dona Mariana. Foi que eu aprendi as primeiras letras lá. E depois foi no estadual, Colégio São Paulo. Fui para o Colégio São Paulo, tinha internato ainda, depois é que fui para o estadual. Aí estudei, fiz estudos sociais também, que é Geografia e História junto, que naquela época era Geografia e História junto. E depois fui para o Rio fazer Martins Pena. Olha só, na escola primária, que a gente está falando nisso, você teve teu primeiro encontro com o teatro. Foi. Como é que foi esse encontro? Foi muito interessante, foi o primeiro insight, assim. Eu acompanhava, todo ano tinha a Dona Climéia, a Falzete fazia aquela festa no cinema, tinha um cinema lá. E ia todo mundo, as famílias, enchia, ficava lotado, né? E as crianças apresentavam vários números. E eu fiquei de fora, eu ficava acompanhando lá os ensaios e tinha uma menina que ia interpretar uma peça do Jeca Tatu do Monteiro Lobato. O Jeca Tatu que o Monteiro Lobato inventou, né, naquela época. Aí essa menina era crente e os pais não deixaram ela ir no dia, mas eu decorei todo o texto. Aí no dia a professora, não veio. Aí eu disse, professora, eu sei tudinho. Aí ela disse, você sabe? Então fala para mim. Aí eu falei. Aí ela disse, então põe a roupa. Aí eu botei aquela roupa de Jeca Tatu com a viola e lá fui eu pro palco, né, falar o poema. É um poema assim, interpretado e com sotaque bem roceiro. Vocês de certo não sabem quem eu sou. Creio que não. Pus no ar quem não se acabe por me chamar um figurão. Vocês aí estão ficando tontos, com uma cara jururu? Não se espante, eu já lhes conto. Eu sou o Jeca Tatu. Então eu falava isso, e depois eu tocava na viola, cantava, e a plateia cheia aplaudiu. Aquele bichinho do teatro entrou ali, né? Essas apresentações eram no colégio, você falou em cinema, que cinema era esse? Era um cinema do Zezé Português, que tinha na época ali na Cascata. Nem sei se está ainda no lugar, com aquela enchente que deu no 11 de coisa, era um salão grandão que tinha ali. Tinha armazém do Zezé Português, tinha igrejinha lá em cima. O Jeca Tatu foi o primeiro papel, né? Depois, o que é que veio? Depois, quando eu estava fazendo formação de professor normal no Edmundo Bittencourt, Edmundo Bittencourt não, Edmundo Bittencourt, Colégio Estadual. Quando eu estava no Colégio Estadual, no terceiro ano normal, nós queríamos fazer uma peça para conseguir dinheiro para comprar a cortina do teatro lá do colégio, do estadual. Que o professor o diretor fez um teatro para a gente, e a gente queria estrear o teatro. Aí ele chamou o Nino Honorato para ensaiar com a gente o Proof de Fantasminha. Aí ensaiou. E eu já fazia também a Emília, nessa época, quando eu estava fazendo normal, eu já estava fazendo um grupo de teatro, que eu te falei, né? Depois a gente fala disso. Aí fizemos o Pluft ali, foi tão bom, que aí o Nino, vamos fazer no Higino. Aí fomos para o Higino, 2 dias, lotou, mas lotou. E foi muito engraçado, porque o Nino nem esperava isso, o Nino colava, eu fazia o bêbado.
E o Nino colou um bigode e colou um cavanhaque aqui em mim, cola de teatro, né? E na hora que eu estava fazendo o Bêbado do Pluft, eu não percebi, eu sei que o público ria, mas ria de dobrar, porque o cavanhaque caiu, ficou pendurado por um fio. E eu lá fazendo aquele bêbado muito doido, né? E o público ria, tanto que eu quase fazia xixi na calça, de tanto que o público ria. Mas foi uma coisa. Aí foi um sucesso, fizemos 2 dias. Essa peça era? O Pluft Fantasminha. Esse foi o Nino que dirigiu com o Terceiro Ano Normal. Aí trabalhou várias pessoas e eu fazia o Bêbado. Esse teu encontro com o Nino Norato, parece que o Nino foi a primeira pessoa a mexer com teatro aqui em Ele fez teatro durante 50 anos e agora ficou esquecido. Por isso que eu vou fazer o meu livro, quero deixar o livro com tudo aí para ficar na parte cultural da cidade, né? Um patrimônio cultural da cidade merece isso. Pois é. Mas você teve poucas experiências de teatro, digamos, para adulto, né? Por que isso? A experiência que eu tive com o teatro de adulto foi só com o Nino, que ele quando ele viu que eu gostava de teatro e me viu atuando, ele me chamou para fazer várias peças com ele, de adulto, que ele gostava muito, A Paixão de Cristo, o Balão Vai Subindo, era peças de adulto, que eu fiz com ele algumas, eu esqueci até o nome, mas foi a experiência. E a minha experiência com teatro de adulto foi a Sinfonieta, né? Que é do Jean Tardieu, muito bonita, e Alto de Natal, que é para todas as idades. Alto de Natal não tem idade e Paixão de Cristo também não tem idade. Por que você fez uma opção por um teatro para crianças? Porque na época, em 79, não tinha teatro infantil aqui. O Nino fazia muito teatro, mas mais adulto. E como não tinha teatro infantil, eu como já dava aula, já era professora, e eu sentia essa falta nas escolas. Eu já dava aula no Colégio São Paulo, no Ginda Bloch, no Euclides da Cunha, em 3 escolas. Aí eu resolvi criar, porque as crianças me pediram, uma vez brincando com as crianças, as crianças me pediram, foi até a filha do Vidocq, que era pequenininha, e ela, vamos fazer, a filha do Vidocq e do Ferro Costa, Tatiana, vamos fazer, porque eu fiquei brincando com elas de Pluft Fantasminha. Aí elas queriam, aí eu resolvi montar, a supervisão foi do Nino, e eu montei Pluft Fantasminha, e em agosto, dia 25 e 26 de agosto de 79, vai fazer agora 35 anos, apresentei no Higino, lotou, e aí as freiras do Colégio São Paulo queriam, não deu para todo mundo ver, aí eu tive que fazer também em outubro e novembro. Desses alunos todos do teatro infantil, alguém se profissionalizou? Alguns sim. A Bianca Cunha fez faculdade de teatro, Arnaldo também, que é o nosso secretário, ele faz teatro muito bem, um ótimo ator, excelente ator. Passou também pelo grupo. E Gustavo Malafaia em Portugal. Tem um também nos Estados Unidos, agora não lembro, acho que é Mariana, se não me engano, que está nos Estados Unidos, e ela me falou que faz algumas coisas lá em teatro também. Agora, outros alunos usaram a experiência, até porque alunos tivessem problema de timidez, essa coisa toda, usaram essa experiência no teatro e levaram isso para outras profissões. Fala um pouco. O teatro, ele é muito bom para muita coisa. Às vezes você nem precisa... eu sempre falava para os meus alunos, mesmo que, e os pais também, né, que iam lá procurar aula de teatro, mesmo que você não siga a carreira de ator, mas o teatro vai te fazer muito bem, em todos os sentidos. Então eu tinha assim, alunos com problemas de dicção, de timidez, que iam me procurar.
E teve um que era tinha problema de gagueira, aí a mãe me procurou, ele entrou e começou a fazer teatro comigo, os laboratórios, que a gente faz muito laboratório para liberar tudo, né? Desde do fiozinho do cabelo ao dedo do pé, você tem que trabalhar todo o corpo, a mente e as emoções. Teatro é pura emoção. E você tem que se apaixonar pelo teatro. E quando a criança se apaixona, ela vai longe. Ele se apaixonou e fez o Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe, você sabe, o texto é tudo na segunda pessoa. É um texto difícil. E o ator fica o tempo todo no palco. O tempo todo no palco. Hoje ele não seguiu carreira de ator, hoje ele é jornalista, perdeu aquela timidez, depois eu montei A Menina e o Vento, ele fez o Menininho. Então ele fez, e teve outras também, teve uma que era muito tímida, não falava, eu lembro que a mãe e o pai foi lá me pedir. Aí ela não falava nada, falava só sim, não, talvez. Falava uma palavra só, ela não falava a frase, ela dizia uma palavra. A mãe perguntava uma coisa, ela dizia sim, não, só isso. Aí a psicóloga mandou e ela começou a fazer aqueles laboratórios, aquilo tudo, e eu montei Sonho de uma Noite de Verão, que é difícil também, de Shakespeare. E como eu montei Sonhos de Verão da Emília, mas era Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare. E o que ela fez? Ela que contava a história. Eu botei ela de Visconde, eu de Emília, e ela contava toda a história. Ela não narrava o tempo todo, né? Ela narrava um pedaço e os atores entravam e a história ia acontecendo. E eu que interferia. Aí eu interferia para ela falar. Deixava o quadro lá acontecendo e a gente fora, assim, né? No proscênio. Foi muito legal. E ela se tornou psicóloga, essa menina. Se formou, teve filhos gêmeos, não seguiu carreira, mas perdeu aquela timidez. Olha só, fala um pouco da Emília. Como nasceu a ideia de você encarnar esse personagem de Monteiro Lobato? Emília. Emília é uma coisa, né? Eu gosto muito da Emília, do Monteiro Lobato. Foi no estadual também. A Belks Morgado fazia muito trabalho com a gente. Ela dava aula de ciências para a gente, mas ela gostava muito do Monteiro Lobato. E tinha vários professores assim que trabalhavam o Monteiro Lobato com a gente na época, né? Porque o Lobato é muito criativo, né? Ele mudou muitas palavras, ele criou muitas palavras diferentes. Aí eu comecei a fazer Emília lá para a professora, mas assim em sala de aula. Aí a Belks, não, você vai fazer essa Emília, está muito linda essa Emília. Você vai fazer no aniversário do Cecelo, grande Cecelo. Aniversário filho dele, filho dela, você conhece, né? Aí eu fui lá na Quinta da Barra fazer aniversário do Cecelo, cheio de gente lá, eu nem conhecia muito todo mundo, né? Eu levei Narizinho, Pedrinho e eu de Emília, e a gente criou eu contava a história do Lobato lá, que ela pediu. Aí as mães que estavam lá, eu quero no aniversário do meu filho, a outra eu quero. Aí pegaram o endereço e comecei a fazer, isso em 1970. Agora, você mesmo, você usava a personagem do Monteiro Lobato, o jeito dela, a personalidade da Emília, mas você mesmo escrevia os textos dos esquetes. Sim, eu escrevia, mas baseado sempre na história, né? Sim, claro. Aí depois disso eu comecei a fazer nas escolas, as escolas pediam aniversário, clube, e a Emília todo ano, creche, asilo. Olha, quer ver coisa linda fazer Emília no asilo? Olha, eu fiz uma vez que eu depois saí de lá chorando, porque os idosos, eles são muito carentes, e a Emília, ela é muito alegre, muito lúdica, né? Muito extrovertida, e eles ficaram encantados. Mudando um pouco de assunto, quer dizer, a tua atividade no teatro todo ficou dentro das fronteiras de Teresópolis. Por que você não alçou outros voos? Por exemplo, se profissionalizar no Teatro do Rio, tal, já que você tem uma experiência grande. E é uma pessoa apaixonada por teatro, que você falou que é uma qualidade necessária, né? É uma coisa necessária. Teatro é necessário. Faz muito bem, faz bem para a pessoa, né?
Meu professor no Rio, o Clemar Nunes, que ele era professor, eu cheguei aí algumas vezes lá, até na TV, fui algumas vezes com ele na TV lá no Rio e fui ver peças dele. Ele queria muito me levar para o Rio para fazer trabalho com ele, queria muito. Você não pode ficar aí, você é ótima atriz, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu sou apaixonada por Teresópolis, muito apaixonada pela minha cidade, as minhas raízes, sabe aquela coisa de história? Meu pai, os Clausen, né? Meu bisavô, minha trisavó, que é a Carolina Clausen. Então, eu sou apaixonada e eu não consegui sair daqui. Eu vou, assim, apresentar peças Petrópolis, Friburgo, que eu já apresentei lá, o Pequeno Príncipe e outros lugares, mas Rio também, já apresentei no Rio, mas infantil, até aniversário infantil já fiz. Muito bem. Vendo esse panorama, assim, fazendo uma retrospectiva, quais são as dificuldades de levar teatro infantil aqui em Teresópolis? Atualmente está bem melhor, né? Atualmente o SESC tem aí, a Secretaria de Cultura promove muita coisa aí, até no interior também, né? A Secretaria criou um projeto assim que eles levam peças, histórias no interior e o SESC traz muitas peças ótimas, infantis, aos domingos e atualmente, no meu tempo, quando eu comecei, não tinha nada disso. Nem o SESC era ali onde é atualmente, né? Não tinha aquele teatro ali. Então, agora já está melhor. Mas para o profissional daqui, o SESC traz o profissional. Traz o profissional do Rio. Para o profissional daqui é difícil. Para a gente ganhar um dinheirinho aqui é difícil. É difícil. Eu tenho que pagar bem os atores. Então, eu tenho que... O ano passado, por exemplo, Dia da Criança, eu estava em Petrópolis apresentando os Saltimbancos. Em Petrópolis, para no shopping Itaipava. Faz um balanço da carreira até aqui, olhando desde aquele início nos anos 70. Eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O teatro foi assim uma bênção de Deus, iluminou todos os meus caminhos e com ele eu distribuí muitos beijos de luz, ajudei muitas pessoas, né? Essas crianças que tinham dificuldade. Até hoje eles encontram comigo e falam, puxa, como foi bom, que saudade que eu tenho dos relaxamentos, que eu dava muito aquecimento, muito relaxamento. Olha, foi a melhor coisa que aconteceu. Perfeito. Agora, o futuro são os livros. Você está escrevendo 2 livros ao mesmo tempo, não é isso? Uhum. Bom, um livro é um livro de ficção. Conta um pouquinho, me fala um pouquinho sobre esse livro. Olha, esse livro eu comecei a escrever dando uma aula para os meus alunos. Eu fiz um relaxamento do lado de fora, assim, no jardim. Era a 8ª série, do Jorge Marx. E botei todo mundo de olho fechado e contei uma história. A história foi tão bonita que quando eles acordaram, né, aí, professora, a senhora tem que escrever, escreve, que coisa linda. E eles tinham que desenhar depois o que eles sentiram. Aí um menino vai escrever, eu cheguei em casa e escrevi, porque se você não escrever, esquece, né? Eu peguei a caneta, escrevi e agora eu lancei. Esse livro já está fazendo a parte de desenho, porque eu desenho também, meu desenho é meio naif, né? Mas eu fiz todos os desenhos e é uma história infanto-juvenil, mas serve para todas as idades. É Nayá e Tayã, uma lenda feita de céu, baseada nos índios, os índios que moravam lá na Guapi, Magé, Guapimirim ali, né? E os índios que moravam aqui em Teresópolis, né? Então, é uma história de ficção, ao mesmo tempo de amor, é um romance, ele também é um romance, que tem um amor lá muito bonito no meio do livro. Aí só lendo para você ver, vai ser bem interessante. No outro livro, você, digamos, reescreve a trajetória
do Grupo Fantasia, é isso? É. E o outro livro eu escrevo tudo o que aconteceu com o Grupo Fantasia desde os 1979, e falo um pouco também da Emília, né? Tem que colocar um pouco da Emília, que começou em 1970. E conto toda a história e estou tentando colocar o nome de todas as pessoas que passaram, porque foram muitas. Ednar, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Ático. Foi um prazer estar aqui com você, que você já acompanhou meu trabalho quando a gente montou O Pequeno Príncipe, você viu de perto, então você conhece o trabalho. Tá bom. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Essa foi uma entrevista com Ednar Corradini, professora, atriz de teatro, diretora de peças infantis. Até outro dia.